98,3. A proposta da reforma da Previdência do governo é um ataque fatal a todo o sistema de seguridade social e ainda pode aumentar a pobreza no Brasil. O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Reaja ou a sua aposentadoria acaba. Temos que resistir. Sindipetro NF convida você para enfrentar esse golpe. Em 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Comemoramos o 1º de maio para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham mais oportunidades, assim como fazemos em Quissamã, onde investimos na valorização do servidor, na qualificação profissional, no empreendedorismo e na articulação para que empresas se interessem pelo município. Que o Dia do Trabalho seja de reflexão e luta por mais empregos e garantia de direitos. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Um sonho, duas oportunidades. Condomínios Ipanema Residence e Varandas do Tamandaré. Apartamentos com 1 ou 2 quartos, prontos para morar. Na Pelinca e no Parque Tamandaré. Qualidade de vida com segurança. E o melhor, vendas diretas com o proprietário sem intermediário. Ligue 99761-9430 ou 2732-6311. Fale com o Américo e realize o seu sonho. Em 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Você está ligado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio de 2019, dia do trabalho. E vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Ainda sobre o clima quente no tabuleiro político entre Vladimir e Rafael, Marcão faz um alerta para que não antecipem 2020. É hora de ajudar o município. PM morre após cair de ponte no centro durante perseguição. Cabo Lucas, Porto Pinheiro, chegou a ser socorrido para o Ferreira Machado, mas não resistiu. Para garantir a presença do governador Witzel,
O Rio Agro Cop é adiado para 23 de maio. Cobranças de luz, água e gás por estimativa está proibida. O pagamento estará hoje na conta... isso foi uma notícia, na verdade, de ontem, né? Mas o pagamento entrou ontem, né? A propósito, a APOI, Associação de Proteção aos Excepcionais, comemora seus 55 anos com festa e missa. Luto na música brasileira. Aos 72 anos morre a cantora Beth Carvalho. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. E não temos certeza, mas vamos aguardar a chegada ou não de Aloysio hoje, mas hoje é feriado também. Todo mundo merece, né? Com a responsabilidade de ser o diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar algum assunto de hoje, algum assunto que tenha, na sua opinião, ou na opinião nossa, um grande destaque para este dia. Vamos abrir aqui, 1º de maio de 2019. Você está no segundo microfone. Aí. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Voltando a voz ainda, falta pouco, seguindo seus conselhos aí. Tá bom, um gargarejo. Isso. Ontem estava bem pior, né? É verdade. Mas enfim, comentando as principais notícias de hoje, o destaque eu acho que é essa manchete, realmente é uma notícia muito triste, né? Um policial, durante seu serviço, perde a vida assim de uma forma trágica. Estava comentando com você aqui agora nos bastidores, né, antes da gente entrar no ar, a gente estava com o jornal estruturado, a capa estava fechada, a gente estava já pronto para fechar a edição de véspera de feriado, pensando também no feriado, que é uma edição difícil de fechar, quando o Matheus Berriel, que é nosso editor de esportes, liga para a redação que ele estava na casa da namorada, que é ali perto, naqueles prédios ali perto da ponte, que diz, muito bombeiro, muita polícia, aconteceu alguma coisa. A gente pegou, mandou a equipe para lá, o pessoal foi... Ele desceu também do prédio da namorada, repórter é isso, repórter não tem folga, né? Não tem folga. Tá na casa da namorada e de repente acontece alguma coisa, ele desceu, pegou as primeiras informações e mandou pra gente. Primeira informação, o PM caiu de toda aquela altura ali, caiu em cima daquela área de quiosques, mas foi resgatado com vida. E a gente, na expectativa, mandou uma equipe também para lá, para Ferreira Machado. O comandante do 8º BPM, Rodrigo Biapino, estava lá, estava acompanhando, não quis falar com a imprensa, acho que é compreensível também, num momento de tensão como esse, mas infelizmente logo depois se confirmou o falecimento do policial, jovem policial, 34 anos, né, durante o exercício aí de sua profissão. Você vê que ser policial é extremamente arriscado, né? Você ganha um salário baixíssimo, colocando a vida em risco no enfrentamento, colocando a vida em risco em ações de perseguição como essa. E a matéria da Daniela Abreu e do Matheus Berriel, traz uma triste coincidência ainda. O policial, ele estava numa viatura lá atrás, onde um outro PM acabou ficando paraplégico durante uma outra perseguição policial. Então não era a primeira vez, não foi a primeira vez aí, infelizmente, que ele se envolveu em um acidente durante o trabalho. E, infelizmente, dessa vez com ele, foi ainda pior, porque ele acabou morrendo. Essa não tem um comentário assim que eu vou fazer, mas não tem nada a ver com nenhum comentário em relação ao acidente com o PM. Mas essa história de fechar a redação, matéria que chega na última hora, o Arnaldo, tem uma história espetacular do Chateaubriand, né? O Chateaubriand, que foi o criador dos Diários Associados, né? Tinha o jornal principal dele, que eu não lembro qual, se era o Correio da Manhã, era um jornal desses mais importantes do Rio de Janeiro, e naquele dia havia uma pessoa da sociedade carioca que tentou suicídio, mas não morreu, foi parar no hospital. Ia ser operada, aquela coisa toda. E o Chateaubriand estava no final do dia escrevendo uma crônica sobre esse fato, a pessoa que tenta suicídio, mas que
tenta suicídio, mas na verdade não quer se matar. Então, tenta um suicídio assim, né? Dá um tiro assim na bochecha, né? Porque ele dizia na crônica que a pessoa que quer se matar, ela se mata. Era essa... Mas esse conceito de imprensa, né, ao longo dos anos, ele foi mudando. Hoje, por exemplo, a gente não noticia suicídio. Claro. É um consenso do jornalismo mundial, a não ser que seja uma figura pública. Muito famosa, como foi o caso do Alan Garcia. Justo. Agora, quando é um caso corriqueiro, um caso principalmente dentro de uma propriedade particular, há um consenso no jornalismo já há algumas décadas, de nem se noticiar, porque inclusive você pode incentivar a prática de suicídio. Mas nesse caso ele estava escrevendo uma crônica. Sim. E já estava fechando o jornal, a crônica já estava pronta. Quando chega a notícia do hospital que a pessoa faleceu na cirurgia. Então a crônica dele perde totalmente o sentido. Então ele só teve tempo de acrescentar uma frase no final da crônica, ele diz: suicídio esse recheado de sucesso. Foi que ele encontrou para uma forma para não ter que desestruturar, não ter que refazer porque jornal corre muito esse risco. Sim. Não, se a gente for falar sobre esses casos, né, não comparando lamentando já muito o fato que aconteceu com o policial, tem a história do Jorge Bastos Moreno, o falecido jornalista, à época no Globo. Muito querido. Sim. Jorge Bastos já tinha fechado a edição quando recebe a notícia da morte da Lady Di. O Globo já estava fechado, edição de domingo, pronto para ir para casa do assinante, pronto para ir para a banca, e aquela famosa expressão do parem as máquinas, né? Jorge Bastos refez, chamou o editor de volta, refez a matéria, e muitos leitores do Globo receberam pelo Globo a informação da morte da Lady Di. O que hoje, principalmente com a internet, é fácil você pensar que aconteceu um fato na Europa. Mas naquela época, foi 2000, se não me engano. Não, 90 antes, anos 90. 97, 98. Vou pesquisar aqui rapidinho. Não, foi. Eu me lembro exatamente onde eu morava, onde eu estava, e foi depois de 97. Foi em 97, 31 de agosto de 97. Exatamente. Naquela época ainda a internet não era essa facilidade que se tem hoje para você registrar. Muito discada. Justo. Aí, o Globo tem essa história com o Jorge Bastos, que conseguiu informar. Mas no caso de ontem, né, hoje já com essa apuração mais rápida devido à internet, o novo editor do Globo, ele fala que antigamente você mudava um jornal a cada dia. Hoje você muda o jornal a cada instante, porque você tem que preparar ali para o online, né? O furo jornalístico hoje é ali no online. E infelizmente ontem, como eu falei, a gente estava com o Matheus ali perto. Infelizmente, pelo fato em si, a gente estava com o Matheus ali perto, a gente conseguiu pegar de primeira essa informação, acompanhar o passo a passo, inclusive no hospital, com toda a responsabilidade que o caso merece. Liguei até para a sala de operações da polícia, o policial foi bem ríspido, mas a gente compreende até pela circunstância, né? É um colega de corporação ali que está passando por um momento difícil, e no final a gente chegou aí infelizmente, essa manchete de hoje, que o PM morreu ao cair da ponte, cair ali naquela área de quiosques. Ali a Luiz uma vez até brincou que eu frequento muito, frequentava mais, né? Que hoje em dia a gente não fica mais até madrugada, até porque tem que estar aquecido. Mas que eu frequentava muito aquela área ali, e realmente a gente sempre está ali. Realmente é impensável, e se levanta, Marco Antônio, uma outra discussão. Nossos amigos ouvintes também da Folha FM. A questão da proteção na lateral da ponte. Você tem uma mureta, mas você não tem mais proteção nenhuma. Um risco. A mureta é muito baixa. Muito baixa. Inclusive a perícia, só depois a perícia vai poder tentar concluir, não sei se consegue, porque não sou técnico, não tenho conhecimento na área, mas eu vi duas coisas, com as imagens que a gente tem na capa de hoje, que eu achei estranho. A moto foi retirada do local. Ele bateu de um lado, a foto que a gente tem é do outro lado. A cena do crime foi desfeita. A cena do caso foi desfeita. Se lavou ali, você teve jogar água, sabão, então, qualquer elemento que pudesse, na minha opinião, ajudar o perito a elucidar o caso, a dizer o que aconteceu, se ele foi projetado, se ele caiu mais alto do que a altura da ponte, porque ele pode ter sido projetado para cima e cair. É ainda pior. Então, vários pontos para a conclusão desse caso foram desfeitos. Mas isso é uma falta de preparo também da população
que tem que entender que essas coisas não podem ser mexidas, né? Eu concordo com você, mas levanta outro ponto. Uhum. A quantidade de policial e de bombeiros que estavam ali no local poderia orientar também. Claro, lógico. Tem ali... A primeira coisa é você cerca. Justamente. Você tinha muito policial, muito bombeiro. Parabenizar também a equipe do Corpo de Bombeiro, que pelo que soube foi mais uma vez chegando imediatamente. E não é por ser um caso envolvendo um militar, é uma prática do Corpo de Bombeiros. Você tem aí as complicações do dia a dia de trânsito, embora aqui é muito mais rápido, por ser uma planilha, ser muito mais rápido do que em outras cidades, né? Mas é uma prática do Corpo de Bombeiro aqui em Campos. Então chegou a resgatar o PM. E aí a gente começa com relatos, as pessoas começam a ligar para a redação de jornal tem essa dinâmica, as pessoas, não, ele foi vivo, estavam fazendo massagem cardíaca na hora que foi pro Ferreira Machado. Então as pessoas acompanham e relatam o que acontece. E no final, infelizmente, a manchete que está aí, está no online desde ontem à noite e hoje na edição impressa da Folha da Manhã. E em termos de luto também, um luto na música brasileira, né? Uma das maiores cantoras da música brasileira do século XX e atual, Beth Carvalho, morreu aos 72 anos. Ela já estava com problemas de saúde debilitada, com muita garra ainda. Ela não podia nem sentar, mais problemas seríssimos de coluna. Ela fez uma temporada no Brasil, ela viajou o Brasil com um show chamado Na Cama com Beth Carvalho, porque ela se apresentava deitada. E a Beth não foi só cantora de samba, ela foi a intérprete que defendeu a música Andança, do Danilo Caymmi. Bom, são 3 compositores. Essa música fez um grande sucesso num festival, se não me engano foi segunda colocada num desses festivais internacionais da canção nos anos 60 e 70. A Beth era realmente uma dama da música brasileira e com certeza muitas homenagens vão surgir aí daqui para frente, em homenagem a esse grande nome da música brasileira, Beth Carvalho. Não, com certeza. Ontem como eu falei, tivemos que mudar aí, sair do jornal era 00:30, mais ou menos, né? E cheguei a casa, estava aqui em Campos, só tenho TV aberta, lá em Atafona a gente assiste mais a Globo News, enfim, canal de noticiário, assim. Mas aqui eu tenho TV aberta, estava na TV Globo e estava no último bloco do Jornal da Globo fazendo uma homenagem a Beth Carvalho, né? E você vê ali a madrinha do samba realmente, né? Tem toda aquela ligação com a escola de samba Mangueira, madrinha do Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, nomes fortes do samba. Que fizeram sucesso com a voz da Beth Carvalho. Sim, fizeram sucesso apadrinhados, né? E depois, coincidência ou não, o Pedro Bial entrevistou o Moacir Luz, sambista Moacir Luz. E ele dedicava. Eu já estava gravado. Campista? Não. Moacir, não tenho certeza. Não tenho certeza, não. Moacir. Pensei que fosse. Mas, enfim, o sambista reconhecido. E um dos blocos ele praticamente só fala sobre a Beth. E dedica a entrevista a Beth, que está lutando pela recuperação da saúde. Entrevista gravada, né? Aí até teve uma edição. O Bial entra no primeiro bloco, fazendo uma edição, falando sobre a importância da Beth Carvalho para a música popular brasileira e dedicando o programa a essa grande intérprete do país e que vai fazer falta, né? Quanto mais um tempo que a gente vive aí uma decadência no cenário musical brasileiro, a realidade é essa, né? Tem uma turma nova chegando com talento, mas é bem diferente da geração que a Beth fez parte. Pois que é aquela história também, né? A gente sempre acha que no passado tudo era melhor, né? Assim, temos a tendência o nosso povo é saudosista. Então, o ser humano é saudosista. Justamente. Então tem isso também, mas sinceramente é meio complicado, né? Você pegar aí os talentos musicais antigos, né? Você falou aí época dos grandes festivais da música popular brasileira, e você comparar com o que surge hoje no mercado, né? É realmente complicado, muito complicado. A Beth já era um grande sucesso nos anos 80 e nos anos 70, 80, e a coincidência, às vezes, a triste coincidência, uma outra cantora que estava crescendo muito e dividindo muito o público com a Beth Carvalho foi a Clara Nunes, mas que morreu
Também muito jovem, né? Muito jovem. Homenageado pela minha Portela nesse ano. Exatamente. Portela, claro, não tem como falar de Portela sem falar de Clara Nunes também, claro, né? E com isso, a Clara Nunes, que era a esposa do Paulo César Pinheiro, um dos maiores compositores brasileiros, e que Bete Carvalho gravou também coisas de Paulo César. Mas todo mundo gravou Paulo César. Aí a gente vai falar de todos os sambistas, praticamente. Exatamente. Todos os grandes nomes. Os grandes nomes. Olha, são 7h20, nós vamos a um pequeno intervalo e hoje, no Dia do Trabalho, nós temos uma entrevista interessantíssima aqui no Folha no Ar. A gente já anunciou o Seu Zé, conhecido, né, como Seu Zé, garçom da prefeitura desde os anos 80. Então a gente, logo depois do intervalo, vamos bater um papo. Sim, a gente conversa e a gente tem outros assuntos importantes para abordar aqui. Também temos. Só falar só umzinho antes do intervalo, você bem curtinho para não estourar seu tempo. Ontem o CEP, nosso tempo na verdade, ontem o CEP teve uma reunião do CEP, Sindicato da Educação, né, e foi também colocado lá em assembleia um reajuste de cerca de 4%, oferecido pelo prefeito e foi rejeitado. Então aquela nossa conversa de ontem, lembra? Dos servidores, que os servidores serve também para os profissionais da educação que entram aí em estado de greve. Vamos torcer, sinceramente, que as duas partes, tanto do lado dos servidores quanto do lado da prefeitura, possam chegar a um consenso, porque quem não pode ser prejudicado com isso tudo é a população. Isso aí não há dúvida, né? Realmente, como a Luísa colocou aqui no programa de ontem, o pleito dos servidores é justo, eles estão desde 2016 em reajuste, então você não pode calcular uma perda que vem desde 2016 para oferecer um reajuste considerando o IPCA de um ano. Justo, mas também tem que ser justo que não dá para atender com as condições financeiras que existem hoje, né? Não tem como, a prefeitura mostra que não tem como ela aumentar ali demais, aumentar, não é nem aumento, né? Eu sou servidor, então eu levanto a bandeira também, não é nem aumento, é um reajuste do salário, é uma reposição de perdas, né? Então a gente tem que chegar a um consenso aí para que não seja a população a maior prejudicada. Bom, então vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e